Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, firme e forte nos estudos. Para quem não me conhece, eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos dar continuidade ao nosso CTB atualizado com a Lei 14.071 de 2020 para o nosso concurso da Polícia Rodoviária Federal. Hoje é o capítulo 20, o último capítulo do nosso CTB, meu guerreiro e minha guerreira. Deu muito trabalho colocar cada artigo num único slide estratégico e esquematizado, e no final de cada capítulo questões estratégicas e esquematizadas, mas foi feito com amor e com carinho para servir principalmente as vidas mais humildes que precisam, meu guerreiro e minha guerreira. E eu espero do fundo do coração que sirva para você, no dia da sua prova, você gabaritar, meu guerreiro e minha guerreira, e cantar a vitória. Mas se você perdeu os últimos capítulos, corre lá no meu canal no YouTube, Robson Concursos, na playlist CTB atualizado com a Lei 14.071 de 2020, que está lá todos os capítulos de forma estratégicas e esquematizadas. Hoje, último capítulo, capítulo 20, meu guerreiro e minha guerreira, força e honra, e no final questões estratégicas e esquematizada. O último vídeo vai ser do anexo 1 do CTB, cai menos em prova, mas cai. Tem também atualizações do anexo 1 da Lei 14.071 de 2020. Sem mais delongas, meu guerreiro e minha guerreira, confere aí comigo, isso mesmo, olha aí, CTB, mas Lei 14.071 de 2020 atualizado hoje, o capítulo 20. CTB capítulo 20 das veias que tratam, meu guerreiro e minha guerreira, das disposições finais e transitórias. Graças ao bom Deus, chegamos ao capítulo 20 das disposições finais e transitórias, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 313 diz o seguinte: o Poder Executivo promoverá a nomeação dos membros do CONTRAN no prazo de 60 dias da publicação deste código. Artigo 314. O CONTRAN tem um prazo de 240 dias a partir da publicação deste código para expedir as resoluções necessárias à sua melhor execução, bem como revisar todas as resoluções anteriores à sua publicação, dando prioridade àquelas que visam a diminuir o número de acidentes e assegurar a proteção de pedestres. Parágrafo único. As resoluções do CONTRAN existentes até a data de publicação deste código continuam em vigor naquilo em que não conflitem com ele. Artigo 315. O Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN, deverá, no prazo de 240 dias contados da publicação, estabelecer o currículo com conteúdo programático relativo à segurança e à educação de trânsito, a fim de atender ao disposto neste código. Artigo 316. O prazo de notificação previsto no inciso 2 do parágrafo único do artigo 281 só entrará em vigor após 240 dias contados da publicação desta lei. Artigo 317. Os órgãos e entidades de trânsito concederão prazo de até 1 ano para adaptação dos veículos de condução de escolares e de aprendizagem às normas do inciso 3 do artigo 136 e artigo 154, respectivamente. Artigo 319. Enquanto não forem baixadas novas normas pelo CONTRAN, continua em vigor o disposto no artigo 92 do meu guerreiro do Decreto-Lei 62127 de 68. Artigo 319-A. Os valores de multas constantes deste código poderão ser corrigidos monetariamente pelo CONTRAN, respeitado o limite da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, no exercício anterior. Parágrafo único. Os novos valores decorrentes do disposto no caput serão divulgados pelo CONTRAN com, no mínimo, 90 dias de antecedência de sua aplicação.
Artigo 320, guarde bem, estratégico, cai nas provas, viu? A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Meu guerreiro, minha guerreira, decora o artigo 320, estratégico para a sua prova. Parágrafo 1º, o percentual de 5% do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado mensalmente na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito. Guarde bem, meu guerreiro, também o parágrafo 1º do artigo estratégico cai na prova, isso mesmo, porque trata do percentual de 5% do, meu guerreiro e minha guerreira, do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado mensalmente na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito. Isso mesmo, vamos ver o FUNSEP, meu guerreiro, que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação para o trânsito, despencam nas provas esse percentual de 5%. E no final, guarde bem a palavrinha mágica do parágrafo 1º, segurança e educação de trânsito, força e honra. Parágrafo 2º, o órgão responsável deverá publicar anualmente na rede mundial de computadores, internet, dados sobre a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação. Artigo 320-A. Os órgãos e as entidades do Sistema Nacional de Trânsito poderão integrar-se para a ampliação e o aprimoramento da fiscalização de trânsito, inclusive por meio do compartilhamento da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito. Artigo 323. O CONTRAN, em 180 dias, fixará a metodologia de aferição de peso de veículos, estabelecendo percentuais de tolerância, sendo durante este período suspensa a vigência das penalidades previstas no inciso 5º do artigo 231, aplicando-se a penalidade de 20 UFI por 200 kg ou fração de excesso. Parágrafo único. Os limites de tolerância a que se refere este artigo, até a sua fixação pelo CONTRAN, são aqueles estabelecidos pela Lei número 7.408 de 85. Estou rápido, meu guerreiro, principalmente nos pontos que menos despencam nas provas. Naqueles artigos ou incisos ou parágrafos que despencam mais nas provas, eu vou mais lento, mais compassado, força e honra. Artigo 325. As repartições de trânsito conservarão por no mínimo 5 anos os documentos relativos à habilitação de condutores, ao registro e ao licenciamento de veículos e aos autos de infração de trânsito. Decore o artigo 325, despenco nas provas, principalmente um mínimo de 5 anos, nos quais as repartições de trânsito conservarão os documentos relativos à habilitação de condutores e ao registro e ao licenciamento de veículos e aos atos de infração de trânsito, força e honra. Parágrafo 1º. Os documentos previstos no caput poderão ser gerados e tramitados eletronicamente, bem como arquivados e armazenados em meio digital, desde que assegurada a autenticidade, a fidedignidade, a confiabilidade e a segurança das informações, e serão válidos para todos os efeitos legais, sendo dispensada, nesse caso, a sua guarda física. Estratégico esse parágrafo 1º. Parágrafo 2º. O CONTRAN regulamentará a geração, a tramitação, o arquivamento, o armazenamento e a eliminação de documentos eletrônicos e físicos gerados em decorrência da aplicação das disposições deste Código. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista nos parágrafos 1º e 2º, o sistema deverá ser certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, qualidade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil. Estratégico também esse parágrafo, meu guerreiro, minha guerreira. 3º. Artigo 126. A Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período
compreendido entre 18 e 25 de setembro, despencam nas provas da Semana Nacional de Trânsito, principalmente a data, meu guerreiro, minha guerreira. Robson Concurso já fixou na mente, 18 para 25 é 7. 7 de quê? 7 de setembro, meu guerreiro, minha guerreira. Então, 18 com 7, que é 7 de setembro, é 25. Então, 18 e 25 de setembro, a Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente. Isso mesmo, a Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período compreendido entre 18 com 7 e 25, 7 de setembro, meu guerreiro, 18 e 25 de setembro, não tem como errar, força e honra. Artigo 326-A, a autuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere à política de segurança no trânsito, deverá voltar-se prioritariamente para o cumprimento de metas anuais de redução de índice de mortos por grupos de veículos e de índice de mortos por grupos de habitantes, ambos apurados por estado e por ano, detalhando-se os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais, força e honra estratégico, artigo 326-A, despenco nas provas. Parágrafo 1º, o objetivo geral do estabelecimento de metas é, ao final do prazo de 10 anos, reduzir a metade, meu guerreiro, minha guerreira, no mínimo, o índice nacional de mortos por grupo de veículos e o índice nacional de mortos por grupos de habitantes relativamente aos índices apurados no ano da entrada em vigor da lei que criar o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, PENATRANS. Corre lá no canal Robson Concursos, na playlist, meu guerreiro, Resoluções do COTRAN para a Polícia Rodoviária Federal, estão lá todas as resoluções, principalmente resoluções que falam do PENATRANS, força e honra. Parágrafo 2º. As metas expressam a diferença a menor em base percentual entre os índices mais recentes, oficialmente apurados, e os índices que se pretendem alcançar. Parágrafo 3º. A decisão que fixar as metas anuais estabelecerá as respectivas margens de tolerância. Parágrafo 4º. As metas serão fixadas pelo COTRAN para cada um dos estados da federação e para o Distrito Federal, mediante propostas fundamentadas do CETRAN e do COTRANDIF e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal no âmbito das respectivas circunscrições. Parágrafo 5º. Antes de submeterem as propostas ao COTRAN, o CETRAN, o COTRANDIF, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal realizarão consulta ou audiência pública para manifestação da sociedade sobre as metas a serem propostas. Parágrafo 6º. As propostas do CETRAN, do COTRANDIF e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal serão encaminhadas ao CONTRAN até o dia 1º de agosto de cada ano, acompanhadas de relatório analítico a respeito do cumprimento das metas fixadas para o ano anterior e de exposição de ações, projetos ou programas com os respectivos orçamentos, por meio dos quais se pretende cumprir as metas propostas para o ano seguinte. Parágrafo 7º. As metas fixadas serão divulgadas em setembro durante a Semana Nacional de Trânsito, assim como o desempenho absoluto e relativo de cada estado e do Distrito Federal no cumprimento das metas vigentes no ano anterior, detalhados os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais, devendo tais informações permanecer à disposição do público na rede mundial de computadores em sítio eletrônico do órgão máximo executivo de trânsito da União. Parágrafo 8º. O COTRAN, ouvidos o Departamento de Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, definirá as fórmulas para apuração dos índices de que trata este artigo, assim como a metodologia para a coleta e o tratamento dos dados estatísticos necessários para a composição dos termos das fórmulas. Parágrafo 9º.
Os dados estatísticos coletados em cada estado e no Distrito Federal serão tratados e consolidados pelo respectivo órgão ou entidade executivos de trânsito, que os repassará ao órgão máximo executivo de trânsito da União até o 1º dia de março, isso mesmo, até o dia 1º de março, por meio do Sistema de Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito. Parágrafo 10. Os dados estatísticos sujeitos à consolidação pelo órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado ou do Distrito Federal compreendem os coletados naquela circunscrição. Inciso 1º, pela Polícia Rodoviária Federal e pelo órgão executivo rodoviário da União. 2, pela Polícia Militar e pelo órgão ou entidade executivos rodoviários do Estado ou do Distrito Federal. E 3, pelos órgãos ou entidades executivos rodoviários e pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos municípios. Decore o parágrafo 10, estratégico para sua prova e os seus incisos. Parágrafo 11. O cálculo dos índices para cada estado e para o Distrito Federal será feito pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, ouvidos o Departamento de Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 12. Os índices serão divulgados oficialmente até o dia 31 de março de cada ano. Parágrafo 13. Com base em índices parciais apurados no decorrer do ano, o COTRAN, o CETRAN e o CONTRANDIF poderão recomendar aos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito alterações nas ações, projetos e programas em desenvolvimento ou previstos com o fim de atingir as metas fixadas para cada um dos estados e para o Distrito Federal. Força e honra. Parágrafo 14. A partir da análise de desempenho, a que se refere o parágrafo 7º deste artigo, o COTRAN elaborará e divulgará também durante a Semana Nacional de Trânsito. Inciso 1º. 2 classificações ordenadas dos estados e do Distrito Federal, uma referente ao ano analisado e outra que considere a evolução do desempenho dos estados e do Distrito Federal desde o início das análises. Inciso 2. Relatório a respeito do cumprimento do objetivo geral do estabelecimento de metas previsto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 327. A partir da publicação deste código, somente poderão ser fabricados e licenciados veículos que obedeçam aos limites de peso e dimensões fixados na forma desta lei, ressalvados os que vierem a ser regulamentados pelo CONTRAN. Artigo 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro de um prazo de 60 dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. Artigo estratégico para sua prova, meu guerreiro. Decore principalmente os 60 dias e a modalidade de licitação, leilão, meu guerreiro, preferencialmente por meio eletrônico. Olha aí, direito administrativo, licitação na veia, força e honra. Parágrafo 1º. Publicado o edital do leilão, a preparação poderá ser iniciada após 30 dias contados da data de recolhimento do veículo, o qual será classificado em 2 categorias. Inciso 1º, conservado quando apresenta condições de segurança para trafegar, e 2, sucata quando não está apto a trafegar. Estratégico para sua prova, assim como o artigo, como o parágrafo, meu guerreiro, porque diz: publicado o edital do leilão, a preparação poderá ser iniciada após 30 dias, contados da data de recolhimento do veículo, qual será classificado em 2 categorias, conservado e sucata. Não tem outra categoria, 2 categorias. Conservado quando apresenta condições de segurança para trafegar e sucata quando não está apto a trafegar. Força, senhor, não tem como errar. Parágrafo 2º. Se não houver oferta igual ou superior ao valor da avaliação, o lote será incluído no leilão seguinte,
quando será arrematado pelo maior lance, desde que por valor não inferior a 50% do avaliado. Guarde bem, é 50% não inferior, meu guerreiro, minha guerreira, a 50% do avaliado. Isso mesmo. Parágrafo 2º, estratégia para a sua prova. Parágrafo 3º, mesmo classificado como conservado, o veículo que for levado a leilão por 2 vezes e não for arrematado, será leiloado como sucata. Estratégico para a sua prova, esse parágrafo 3º, meu porque é claro, mesmo classificado como conservado, o veículo que não for levado a leilão por 2 vezes e não for arrematado, será leiloado como sucata. Não tem como errar, decore isso mesmo, decoreba, meu guerreiro, minha guerreira. Mesmo classificado como conservado, o veículo que for levado a leilão por 2 vezes e não for arrematado, também será leiloado como sucata, fosse honra. Parágrafo 4º, é vedado o retorno do veículo leiloado como sucata à circulação. Estratégico também, meu guerreiro. É vedado, é proibido o retorno do veículo leiloado como sucata à circulação. Parágrafo 5º, meu guerreiro, a cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de 6 meses. Então decore, meu guerreiro, principalmente o parágrafo 3º e o 4º, porque é você amanhã na pista como PRF fiscalizando, meu guerreiro, minha guerreira, veículos que foram leiloados como sucata, mas que foram classificados como conservado, foram levados ao leilão por 2 vezes e não for arrematado, será leiloado como sucata. E também é vedado o retorno do veículo leiloado como sucata à circulação. Amanhã você fazendo essa fiscalização na pista, fosse honra. Parágrafo 6º, os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão. Olha aí, os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados proporcionalmente ao valor da arrematação e destinando-se os valores remanescentes na seguinte ordem para, decore também, meu guerreiro, Miguel, na seguinte ordem, viu? Para, inciso 1º, as despesas com remoção e estada. 2. Os tributos vinculados ao veículo na forma do parágrafo 10. 3. Os credores trabalhistas tributários e titulares de crédito com garantia real, segundo a ordem de preferência estabelecida no artigo 186 da Lei nº 5.172, Código Tributário Nacional. 4. As multas devidas ao órgão ou à entidade responsável pelo leilão. E 5. As demais multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, segundo a ordem cronológica. E 6. Os demais créditos, segundo a ordem de preferência legal. Ou seja, meu guerreiro, é chato, é o decoreba. Se cair questão desse tipo, poucas pessoas vão acertar. Custa nada você dar uma lida, tentar memorizar a seguinte ordem do parágrafo 6º e seus incisos, fosse honra. Parágrafo 7º. Sendo insuficiente o valor arrecadado para quitar os débitos incidentes sobre o veículo, a situação será comunicada aos credores. Parágrafo 8º. Os órgãos públicos responsáveis serão comunicados do leilão previamente para que formalizem a desvinculação do ônus incidentes sobre o veículo no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo 9º. Os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação administrativa ficam dele automaticamente desvinculados, sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior. Fosse honra, estratégia também. O parágrafo 9º, meu Deus, que diz que os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação administrativa ficam dele automaticamente desvinculados, sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior, fosse honra. Parágrafo 10. Aplica-se o disposto no parágrafo 9º, inclusive ao débito relativo a tributo, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil, a posse, a circulação ou licenciamento de veículo. Parágrafo 11. Na hipótese de um antigo proprietário reaver o veículo por qualquer meio, os débitos serão novamente vinculados ao bem, aplicando-se, nesse caso, o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 271. Parágrafo 12. Quitados os débitos, o saldo remanescente será depositado em conta específica do órgão responsável pela realização do leilão e ficará à disposição do antigo proprietário, devendo ser expedida notificação a ele no máximo em 30 dias após a realização do leilão,
para o levantamento do valor no prazo de 5 anos, após os quais o valor será transferido definitivamente para o fundo a que se refere o parágrafo único do artigo 320, parágrafo 12, estratégico para sua prova. Parágrafo 13. Aplica-se o disposto neste artigo no que couber ao animal recolhido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário no prazo de 60 dias a contar da data de recolhimento, conforme regulamentação do COTRAN. Estratégico também, principalmente, meu guerreiro, que fala aqui de animal recolhido, prazo de 60 dias que não for reclamado por seu proprietário, porque você amanhã na pista fazendo o recolhimento dos animais, fiscalizando, força e honra. Parágrafo 14. Se identificada a existência de restrição policial ou judicial sobre o prontuário do veículo, a autoridade responsável pela restrição será notificada para a retirada do bem do depósito mediante a quitação das despesas com remoção e estada ou para autorização do leilão nos termos deste artigo. Parágrafo 15. Se no prazo de 60 dias a contar da notificação de que trata o parágrafo 14, não houver manifestação da autoridade responsável pela restrição judicial ou policial, estará o órgão de trânsito autorizado a promover o leilão do veículo nos termos deste artigo. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Parágrafo 16. Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem nos depósitos há mais de um ano poderão ser destinados à reciclagem, independentemente da existência de restrição sobre o veículo. Estratégico, parágrafo 16, meu guerreiro, guarde bem aí o prazo de um ano. Parágrafo 17. O procedimento de asta pública, na hipótese do parágrafo 16, será realizado por lote de tonelagem de material ferroso, observando-se no que couber o disposto neste artigo, condicionando-se a entrega do material arrematado aos procedimentos necessários à descaracterização total do bem e à destinação exclusiva ambientalmente adequada à reciclagem siderúrgica, vedado qualquer aproveitamento de peças e partes, meu guerreiro e minha guerreira. Parágrafo 18. Os veículos sinistrados, irrecuperáveis, queimados, adulterados ou estrangeiros, bem como aqueles sem possibilidade de regularização perante o órgão de trânsito, serão destinados à reciclagem independentemente do período em que estejam em depósito, respeitado o prazo previsto no caput deste artigo, sempre que a autoridade responsável pelo leilão julgar ser essa a medida apropriada. Estratégico para sua prova, o parágrafo 18, força e honra, meu guerreiro e minha guerreira, vibrando! Artigo 329 diz o seguinte: os condutores dos veículos de que trata os artigos 135 e 136 para exercerem suas atividades deverão, aqui é um dever, apresentar previamente certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 5 anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Olha aí, artigo 330. Os estabelecimentos onde se executem reformas ou recuperação de veículos e os que comprem, vendam ou desmontem veículos usados ou não são obrigados a possuir livros de registro de seu movimento de entrada e saída e de uso de placas de experiência conforme modelos aprovados e rubricados pelos órgãos de trânsito. Parágrafo 1º. Os livros indicarão, decore os incisos agora. Os livros indicarão, inciso 1º, data de entrada do veículo no estabelecimento. 2, nome, endereço e identidade do proprietário ou vendedor. 3, data de saída ou baixa nos casos de desmontagem. 4, nome, endereço e identidade do comprador. 5, características do veículo, constantes do seu certificado de registro. E 6, número da placa de experiência. Estratégico, parágrafo 1º do artigo, nos quais tratam dos os livros indicarão o rol aí dos incisos, força em honra, meu guerreiro. Decore, viu?
Parágrafo 2º. Os livros terão suas páginas numeradas tipograficamente e serão encadernados ou em folhas soltas, sendo que no primeiro caso conterão termo de abertura e encerramento lavrados pelo proprietário e rubricados pela repartição de trânsito, enquanto no segundo todas as folhas serão autenticadas pela repartição de trânsito. Parágrafo 3º. A entrada e a saída de veículos nos estabelecimentos referidos neste artigo registrar-se-ão no mesmo dia em que se verificarem assinaladas, inclusive, as horas a elas correspondentes, podendo os veículos irregulares lá encontrados ou suas sucatas ser apreendidos ou retidos para sua completa regularização, fosse honra. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, vamos ver agora isso mesmo, o nosso parágrafo 4º, acabamos de ver o parágrafo 2º e 3º, agora o parágrafo 4º, fosse honra. As autoridades de trânsito e as autoridades policiais terão acesso aos livros sempre que o solicitarem, não podendo, entretanto, retirá-los do estabelecimento estratégico, meu guerreiro, minha guerreira. Diz que as autoridades de trânsito e as autoridades policial terão acesso aos livros sempre que o solicitarem, não podendo, entretanto, retirar-os do estabelecimento, força e honra. Parágrafo 5º. A falta de escrituração dos livros, o atraso, a fraude ao realizá-lo e a recusa de sua exibição serão punidas com a multa prevista para as infrações gravíssimas, grave bem, meu guerreiro, minha guerreira. Diz que a falta de escrituração dos livros, o atraso, a fraude ao realizá-lo e a recusa de sua exibição serão punidas com a multa prevista para as infrações gravíssimas, independente das demais combinações legais cabíveis, fosse honra. Parágrafo 6º. Os livros previstos neste artigo poderão ser substituídos por sistema eletrônico na forma regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito, que você já sabe, o CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo, força e honra. Olha aí, o artigo 331 diz: até a nomeação e posse dos membros que passarão a integrar os colegiados destinados ao julgamento dos recursos administrativos previsto na seção 2 do capítulo 18 deste Código, o julgamento dos recursos ficará a cargo dos órgãos ora existentes. Artigo 332. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito proporcionarão aos membros do CONTRAN, CETRAN e COTRANDIF em serviço todas as facilidades para o cumprimento de sua missão, fornecendo-lhes as informações que solicitarem, permitindo-lhes inspecionar a execução de quaisquer serviços e deverão atender prontamente suas requisições. Artigo 333. O CONTRAN estabelecerá em até 120 dias após a nomeação de seus membros as disposições previstas nos artigos 91 e 92 que terão de ser atendidas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários para exercerem suas competenciais. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades de trânsito já existentes terão prazo de 1 ano após a edição das normas para se adequarem às novas disposições estabelecidas pelo CONTRAN, conforme disposto neste artigo. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades de trânsito a serem criados exercerão as competências previstas neste Código em cumprimento às exigências estabelecidas pelo CONTRAN, conforme disposto neste artigo, acompanhados pelo respectivo CETRAN, se o órgão ou entidade municipal, ou CONTRAN, se o órgão ou entidade estadual, do Distrito Federal ou da União, passando a integrar o Sistema Nacional de Trânsito Estratégico. Esse parágrafo 2º, meu guerreiro, minha guerreira, e guarde bem o prazo de 1 ano do parágrafo 1º, força em honra. Artigo 334. As ondulações transversais existentes deverão ser homologadas pelo órgão ou entidade competente no prazo de 1 ano a partir da publicação deste Código, devendo ser retiradas em caso contrário, força e honra, meu guerreiro, minha guerreira. Artigo 336. Aplicam-se os sinais de trânsito
previstos no anexo 2. O anexo 2, se você não sabe, é a resolução 160 do COTRAN. Está lá no canal Hobbies Concursos, na playlist Resoluções do COTRAN para PRF, estratégica esquematizada, linda. Você não vai encontrar, meu guerreiro, a resolução 160, que é o anexo 2, que trata tudo, meu guerreiro, da sinalização horizontal, vertical, sinalizações de trânsito, dos agentes de trânsito, igual a Hobbies Concursos. Isso mesmo, confere lá. Eu duvido você encontrar no YouTube a resolução 160, meu guerreiro, igual a de Hobbies Concursos, porque deu muito trabalho estratégico e esquematizado. Confere lá, anexo 2, até aprovação pelo COTRAN no prazo de 360 dias da publicação desta lei, após a manifestação da Câmara Temática de Engenharia de Vias e Veículos e obedecidos padrões internacionais, por se honra. Artigo 337. Os CETRAN terão suporte técnico e financeiro dos estados e municípios que os compõem e o CONTRANDIF do Distrito Federal Estratégico, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 338. As montadoras, encarroçadoras, os importadores e fabricantes, ao comerciarem veículos automotores de qualquer categoria e ciclos, são obrigados a fornecer no ato da comercialização do respectivo veículo manual contendo normas de circulação, infrações, penalidades, direção defensiva, primeiros socorros e anexo do Código de Trânsito Brasileiro. Decora o artigo 338 estratégico para sua prova. Artigo 339, nosso penúltimo capítulo do Código de Trânsito Brasileiro, vibrando! Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 264.954 em favor do Ministério ou órgão a que couber a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito para atender às despesas decorrentes da implantação deste código. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, graças ao bom Deus, chegamos ao final do nosso último artigo, artigo 340 do nosso CTB atualizado com a Lei 14.071 de 2020, vibrando o nosso último artigo, daqui a pouco questões estratégicas e esquematizadas. Artigo 340 diz: este código entra em vigor 120 dias após a data de sua publicação. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, Deus ama você. O apóstolo Paulo, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7 ao 8, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, confere agora comigo questões estratégicas e esquematizadas, questão 186, ano 2021, banca Hobbies Concursos para o nosso cargo da Polícia Rodoviária Federal. Diz o seguinte: julgo o item seguinte conforme o CTB, a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização e pavimentação. E aí, meu guerreiro, certo ou errado, você já sabe, isso mesmo, questão errado, duvida, meu guerreiro, olha aí, em sinalização sim, agora pavimentação não, meu guerreiro, minha guerreira, duvida, confere aí comigo, isso mesmo, daqui a pouco mais uma questão, e você diz, mas foi você que criou a questão, caiu aí para juiz leigo, FUNESP 2018, recente, meu guerreiro, diz o seguinte: de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, CTB, a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. E agora, certo ou errado? Você já sabe, aqui a questão está certo, meu guerreiro. Duvida, aí você diz, mas a palavra exclusivamente está errado. Não, não, aqui exclusivamente mesmo, trazendo aqui a questão, todos o rol, meu guerreiro, minha guerreira, no qual cabe dentro do artigo. Duvida? Confere aí comigo, meu guerreiro. Por isso que pavimentação estava errado, porque não tem pavimentação, exclusivamente, somente sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. É exclusivamente esses e PRIO. Confere agora comigo o artigo 320, que diz o seguinte, eu disse, decore esse artigo 320 porque é estratégico. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente,
aqui exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, meu guerreiro. Decore esse exclusivamente sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, porque despencam nas provas, força e honra. Mais uma questão agora, ano 2014, Sebrasp caiu na Câmara dos Deputados. Diz o seguinte: o Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito é o FUNSET, isso mesmo. Se você não sabia, o FUNSET é o Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito, que tem por objetivo custear as despesas do Departamento Nacional de Trânsito relativas à operacionalização da segurança e educação para o trânsito. Conta, entre outras receitas, com 5% do valor das multas de trânsito arrecadadas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Você já sabe, isso mesmo, questão certo. Duvida, meu guerreiro, minha guerreira? Confere aí comigo o artigo 320, que acabamos de ver, estratégia agora, o parágrafo 1º, também estratégico, eu disse: o percentual de 5% do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado mensalmente na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito, meu guerreiro. Guarde bem, os 5% para a FUNSET, que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito. Agora falou em 10%, você já relaciona aí a Previdência. Agora 5%, meu guerreiro, é para um FUNSET, isso mesmo, percentual de 5% do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado mensalmente na conta de fundo de âmbito nacional destinado a quê? A segurança e educação de trânsito. Guarde bem, segurança e educação de trânsito, 5%, força e honra, meu guerreiro, minha guerreira. Mais uma questão, em 2021, banca Robson concursos para o cargo de policial rodoviário federal. Julga o item seguinte: conforme o CTB, as repartições de trânsito conservarão por no mínimo 10 anos os documentos relativos à habilitação de condutores, ao registro e ao licenciamento de veículos e aos autos de infração de trânsito. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Você já sabe, questão errado. Por que, Robson Curso? Porque não é 10 anos, isso mesmo, são 5 anos. Duvida? Confere aí comigo o artigo 325. As repartições de trânsito conservarão por no mínimo 5 anos os documentos relativos à habilitação de condutores, ao registro e ao licenciamento de veículos e aos autos de infração de trânsito. Decore o artigo 325, 5 anos no mínimo, meu guerreiro, para esses documentos, habilitação, registro e licenciamento e aos autos de infrações de trânsito, força e honra. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, mais uma questão, questão 190 no 2021, banca Robson concursos para o nosso cargo da Polícia Rodoviária Federal. Tá gostando? Se inscreve aí no canal Robson Concursos, força e honra. A Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período compreendido entre 20 e 25 de setembro. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? 20 e 25 de setembro, você já sabe, questão errado. Por que, Robson Concursos? Porque não é 20, meu guerreiro, minha guerreira, é 18 e 25 de setembro. Eu disse 18, não é setembro, 18 com 7. É 25, 7 de quê? De setembro. 18 com 7 e 25. 7 de quê? De setembro, meu guerreiro. Ou seja, se você se esquecer do 18 e 25, mas se lembrar do setembro, você diz, pô, é setembro, tem 7. 7 de setembro. Setembro tem 7. 7 de setembro. Então, 18 com 7 e 25. 18 e 25 de setembro, força e honra estratégico, meu guerreiro. A Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente em um período compreendido entre 18 e 25 de setembro. Duvida? Confere agora comigo o artigo 326, que diz: a Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente, meu guerreiro, minha guerreira, no período compreendido entre 18 e 25 de setembro. Ou seja, questão linda, maravilhosa, meu guerreiro, o artigo 326, configurando aqui a nossa assertiva da nossa questão, confirmando: a Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período compreendido entre 18 e 25 de setembro. 7, meu guerreiro, 7 de setembro, força e honra. Olha aí mais uma questão, meu guerreiro e minha guerreira, ano 2021, banca Robson concursos policial rodoviário federal. Linda questão essa, viu? Diz o seguinte: instituída pelo CTB, a Semana Nacional de Trânsito, SNT,
acontece anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro e é constituída por uma série de eventos e ações educativas promovidas por todos os órgãos e entidades que integram o Sistema Nacional de Trânsito. Em 2021, a Semana Nacional de Trânsito tem como tema no trânsito sua responsabilidade salva vidas. E aí, meu guerreiro, olha aí, CTB mais resolução 806, meu guerreiro e minha guerreira, que está lá no canal Robson Concursos, na playlist Resoluções do COTRAN para PRF 2021. Todas elas já estão lá, principalmente aí a resolução 806, que trata de... tem como tema no trânsito a responsabilidade salva-vidas para 2021. E aí, certo ou errado essa questão, meu guerreiro, minha guerreira? Você já sabe, questão certa. É mesmo? Duvida? Confere agora comigo a CTB mais a resolução. Artigo 326 do CTB, você já sabe, a Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período compreendido entre 18 e 25 de setembro, força e honra. Confere agora comigo de bônus, meu guerreiro, porque vai cair assim na sua prova. CTB mais resolução. O CBASP gosta disso, meu guerreiro. Ela quer, numa única questão, meu guerreiro e minha guerreira, cobrar o CTB mais a resolução. Resolução COTRAN número 806 de 2020 diz, no artigo 2º, a campanha educativa de trânsito de 2021 terá como mensagem no trânsito sua responsabilidade salva-vidas, que deverá ser divulgada pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Ou seja, meu guerreiro e minha guerreira, Sistema Nacional de Trânsito engloba a campanha educativa de trânsito, meu guerreiro, de 2021, que diz: a campanha educativa de trânsito de 2021 terá como mensagem no trânsito sua responsabilidade salva-vidas, que deverá ser divulgada pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, força e honra, estratégico para sua prova. Mais uma questão, meu guerreiro, ano 2021, Banca Robson Concursos para o nosso cargo da Polícia Rodoviária Federal, diz o seguinte, o texto é longo, vai vir texto longo na sua prova, viu? A atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere à política de segurança no trânsito, poderá voltar-se prioritariamente para o cumprimento de metas anuais de redução de índice de mortos por grupo de veículos e de índice de mortos por grupos de habitantes, ambos apurados por Estado e por ano, detalhando-se os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais. Assim, o objetivo geral do estabelecimento de metas é, ao final do prazo de 5 anos, reduzir a metade, no mínimo, o índice nacional de mortes por grupo de veículos e o índice nacional de mortes por grupos de habitantes, relativamente aos índices apurados no ano da entrada em vigor da lei que cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, PNATRANS. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Questão linda, maravilhosa, grandona, vai vir na sua prova. E aí, certo ou errado? Você já sabe, questão errado é mesmo, Robson Concursos, claro. Vários erros, duvida, confere aí comigo. O primeiro erro, meu guerreiro, poderá, não é poderá, é deverá voltar-se prioritariamente para o cumprimento de metas anuais. Outro erro, não é 5 anos, meu guerreiro. Assim, o objetivo geral do estabelecimento de metas é, ao final do prazo de 10 anos, reduzir a metade, no mínimo, o índice nacional de mortes por grupos de veículos e o índice nacional de mortes por grupos de habitantes. Duvida? Confere agora comigo, meu guerreiro, minha guerreira, artigo 326A, que diz: a atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere à política de segurança no trânsito, deverá voltar-se prioritariamente para o cumprimento de metas anuais de redução de índice de mortos por grupos de veículos e de índice de mortos por grupos de habitantes, ambos apurados por Estado e por ano, detalhando-se os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais, força e honra. Parágrafo 1º do artigo, eu disse, decore o artigo e seu parágrafo estratégico que diz: o objetivo geral, meu guerreiro, grave bem aí, o objetivo geral do estabelecimento de metas é, ao final do prazo de 10 anos, a questão diz que é 5 anos, não é 10 anos, reduzir a metade, no mínimo, o índice nacional de mortos por grupos de veículos e o índice nacional de mortos por grupos de habitantes, relativamente aos índices apurados no ano da entrada em vigor da lei que cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o famoso PNATRANS, força e honra, meu guerreiro, minha guerreira.
Mais uma questão, meu guerreiro e minha guerreira, ano 2021, banca Robson concursos para o nosso cargo da Polícia Rodoviária Federal. Diz o seguinte: de acordo com o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro, o veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 30 dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado à licitação na modalidade de tomada de preço a ser realizado preferencialmente por meio digital. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Brincadeira, você já sabe, questão errado, isso mesmo. Duvida, meu guerreiro, aqui essa questão você tem que saber das modalidades de licitação, isso mesmo. Convite, tomada de preço, concurso, concorrência, leilão, pregão, meu guerreiro, minha guerreira. Isso mesmo, tem que saber, meu guerreiro, minha guerreira. Questão errada, primeiro erro, olha aí, não é 30 dias, isso mesmo, é 60 dias. Outro erro, não é a modalidade não é a modalidade de licitação tomada de preço, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver que é o leilão. Outro erro, não é por meio digital, é por meio eletrônico. Você diz, mas Robson, meio digital e meio eletrônico é a mesma coisa. Não é. E ainda disso a questão diz, de acordo com o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro. Duvida? Confere agora comigo o artigo 328, decore estratégico para a sua prova. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 60 dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão. Olha aí, leilão, meu guerreiro, não é tomada de preço. Levado a leilão a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. É preferencialmente, não é exclusivamente, é preferencialmente por meio eletrônico, força e honra. Mais uma questão, meu guerreiro e minha guerreira, no 2021, banca Robson concurso para o nosso cargo de policial rodoviário federal. Tá gostando, meu guerreiro? Se inscreve no canal. Deu muito trabalho preparar o CTB, meu guerreiro e minha guerreira, mas foi feito com amor e com carinho, não custa nada. Se inscreve, dá o seu like agora, promete, compartilha para alcançar as vidas que mais precisam. De acordo com o artigo 338 do Código de Trânsito Brasileiro, as montadoras, encarroçadoras, os importadores e fabricantes, ao comerciarem veículos automotores de qualquer categoria e ciclos, poderão fornecer no ato da comercialização do respectivo veículo manual contendo normas de circulação, infrações, penalidades, direção defensiva, primeiros socorros e anexo do Código de Trânsito Brasileiro. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Você já sabe, questão errada é mesmo. Por que a questão está errada? Para mim estava certo. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, não é poderão, é um dever, é deverão, ou seja, são obrigados. Poderão uma faculdade, não, aqui são obrigados, ou seja, é um dever fornecer no ato de comercialização do respectivo veículo manual contendo. Duvida? Confere agora comigo o artigo 338, meu guerreiro, que diz o seguinte: as montadoras, encarroçadoras, os importadores e fabricantes, ao comerciarem veículos automotores de qualquer categoria e ciclos, são obrigados a fornecer no ato da comercialização do respectivo veículo manual contendo normas de circulação, infrações, penalidades, direção defensiva, primeiros socorros e anexos do Código de Trânsito Brasileiro. Meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, você vai vencer! Meus parabéns, nobres guerreiros e nobres guerreiras. Graças ao bom Deus, chegamos ao final do nosso CTB estratégico esquematizado e atualizado com a Lei 14.071 de 2020, com várias questões. Eu espero que o nosso CTB sirva a você no dia da sua prova para você gabaritar e acertar as questões e cantar a vitória. Não pare por nada, não desista por nada, você está perto da sua vitória. Isso mesmo, o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai estudar lutando, labutando, estudando todos os dias até conquistar o seu sonho, o seu objetivo. Eu, que venho de bairros humildes, venci na vida, já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de água mineral, de camarão na praia, já peguei muito frete com carro de mão, já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor, já servi as Forças Armadas, já fui carteiro policial militar do estado de Pernambuco por quase 10 anos e atualmente sou policial civil, já reprovei muitos concursos públicos, mas também já passei em alguns, aprendi muitos com as quedas, com as reprovações, mas hoje estou aqui vitorioso, meu guerreiro, gravando para você, postando no canal Robson Concursos, um canal criado para ajudar as vidas que mais precisam.
Então, você é guerreiro, você é guerreira, você vai continuar lutando até conseguir o seu sonho e conquistar o seu objetivo. Qual o segredo, Robson Concursos? Só mais um pouquinho de paciência, de resiliência, de esperança, de fé, meu guerreiro, porque você vai vencer. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom e ama você. Vem com o Robson Concursos e juntos vamos vencer, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha para alcançar as vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra e amém, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. E até o próximo vídeo, querendo Deus.